Nós vamos ler a partir do verso 1. E eu sei que todos nós que costumamos lembrar da história da Reforma, de certa maneira acabamos aprendendo um pouco de latim, né? Eu tenho umas ovelhinhas pequenininhas que recentemente estavam ensaiando um cântico para memorizar os 5 solas. E aí eu cheguei na sala, estava lá com as crianças brincando, e elas começaram a cantar. E estavam cantando direitinho, bonitinho e recitando, né, no perfeito latim. Eu não sei se existe alguém aqui com idade, já com a idade de ter feito latim na época do colégio. Eu não fiz, mas antigamente se fazia. E a gente acaba aprendendo com a Reforma os solas, por exemplo, que cantamos e que estão aí nos banners, que estão suspensos aí no forro, que vocês lembram deles. Mas há uma expressão que é antes da Reforma e que tem tudo a ver com a Reforma. Ela foi cunhada por um homem que não era reformado, que não era um protestante, porque a Reforma nem tinha eclodido ainda. Ele era um humanista cristão, um homem muito culto, que, mesmo sendo católico romano, obviamente naquela época não havia protestantismo, ele entendeu que uma das coisas que na sua vida acadêmica, ele era um professor e um acadêmico, deveria acontecer é que não somente a igreja medieval, nós estamos falando na baixa Idade Média, finalzinho, chegando à era da modernidade, mas também fora da igreja, se havia alguma coisa que precisava acontecer para a Europa naquela época, era voltar às fontes. Erasmo de Roterdã é o nome dele, propôs então que todos voltassem à fonte. E essa expressão ad fontem se tornou uma expressão não apenas para a Reforma, mas também para o movimento chamado Renascimento. A ideia era que todos deveriam, se quisessem realmente resgatar as origens da civilização ocidental, da igreja cristã, deveriam voltar aos evangelhos, deveriam voltar aos pais da igreja dos 5 primeiros séculos. E, portanto, esse movimento acabou por se espalhar como uma chama, antes mesmo, e já preparando o momento para a Reforma. Erasmo de Roterdã é aquele que acaba traduzindo pela primeira vez o texto bíblico para línguas vernáculas europeias, inclusive é dele a base quando Lutero escreve ou traduz o Novo Testamento, a Bíblia toda, na verdade, para o alemão. Mas o que me chama a atenção é que esse movimento de voltar às origens acaba se revelando exatamente na Reforma. Vejamos, quando a gente diz sola scriptura, já estamos falando latim, viu? Quando nós falamos sola scriptura, significa o quê? Que uma igreja, significa só a escritura, mas que uma igreja que tinha perdido o referencial único e absoluto das escrituras sagradas, que havia deixado a doutrina dos apóstolos, que eram depositários testemunhais da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Lembra que logo lá em Atos diz que a igreja recém-iniciada perseverava na doutrina dos apóstolos, que depois de, então, 16 séculos, ela havia se perdido de alguma maneira, e o magistério da Igreja Católica e a tradição da Igreja Católica, como ainda é hoje, se constituíam naquela época, e hoje ainda, autoridade semelhante à Escritura Sagrada. E aí, com esse movimento de voltar às fontes, imediatamente, não na época da Reforma, um pouco depois, essa frase se tornou uma aplicação dessa volta às fontes. Só as Escrituras. Só as Escrituras significava que ela deveria ser a nossa regra, como é, de fé e prática. Quando, por exemplo, alguém dizia solos Christus, só Cristo, somente a Cristo, significa dizer que não haveria nenhum mediador além de Jesus Cristo entre Deus e os homens, como de fato a Escritura Sagrada revela.
que Maria, apesar de ser uma jovem escolhida para ser a mãe do Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo, não é corredentora, não é comediadora, que os que já morreram no Senhor não são intercessores por nós, porque nós só temos um intercessor, que é o próprio Jesus Cristo, que está à direita do Pai, e o Espírito Santo que testemunha em nós. Dizer então solos Cristo era voltar à fonte dessas verdades que a igreja não deveria jamais ter abandonado. O fato é que a ideia de retornar ao início das coisas, de tudo, seja num movimento como a reforma, seja na nossa vida pessoal, é, na verdade, uma ideia muito comum para indivíduos, para igrejas, para instituições. É como se nós quiséssemos, no meio do caos, quando se instala na vida pessoal, familiar ou institucional da igreja, zerar a conta, passar a régua, fechar a conta e dizer assim: vamos começar de novo? A intenção por trás, então, dessa expressão é como se fosse um recomeço. Mas a minha pergunta, para logo depois ler o texto e expô-lo, é: isso é realmente possível? É possível zerar o cronômetro depois de uma vida já de tantos anos, de uma igreja de vários séculos? Voltar no tempo, zerar o contador e recomeçar? E talvez a pergunta mais importante: a reforma protestante conseguiu fazer isso? Quando olhamos 508 anos depois e vemos o estado atual da igreja cristã, e particularmente das igrejas chamadas genericamente de evangélicas, o fato é que há manifestações nos dias de hoje, queridos, manifestações claras daquelas mesmas coisas que a própria reforma combateu. Hoje há versões modernas da mesma venda de indulgências que revoltou Lutero. Venda de indulgência que é fomentada pela famigerada teologia da prosperidade, que se espalha no meio desse povo chamado evangélico. Há recentemente propostas claras, explícitas, sem vergonha alguma, de atualizar as Escrituras para fazer sobre elas uma leitura crítica, cultural, relativizando a inspiração, inerrância e autoridade absoluta do texto sagrado, como se, porque a sociedade mudou, a Bíblia deveria mudar para aceitar o que aquilo está sendo aceito pela sociedade. Não é a mesma coisa que havia naquela época, quando a opinião do magistério ou da tradição rivalizavam com o texto sagrado. Talvez algumas diferenças, mas o princípio é o mesmo. Quando pensamos, por exemplo, nos personalismos das igrejas ditas evangélicas, em que os líderes se tornaram popstars, influencers digitais, muitos desses se aproximam em muito dos intercessores e mediadores das graças divinas, porque parece que as orações deles valem mais do que a oração de um crente comum, como qualquer um de nós. E aí eu fico me perguntando, queridos colegas, pastores e irmãos aqui, 508 anos depois, realmente nós voltamos às fontes, como proposto naquele momento, zeramos o contador, somos de fato aquilo que os reformadores desejaram quando reformaram a doutrina, o culto e o governo da igreja? Talvez, para ainda continuar no latim, a expressão que deveria nos guiar mais é aquela ecclesia semper reformanda est, que em latim significa a igreja reformada sempre estará se reformando. Por quê? Porque demonstra que em qualquer tempo, mesmo depois da reforma, a igreja de Cristo continuará sendo como a noiva do Cordeiro, ataviada, preparada, reformada, restaurada para o reencontro com o seu noivo, Jesus Cristo.
e que, portanto, ela precisa sempre estar voltando às fontes, cada dia, e não uma vez por ano, quando relembramos no 31 de outubro das 95 teses de Lutero. Observe que quando se diz que a igreja sempre deve estar reformando-se, ou sendo reformada, nós usamos um advérbio de tempo, sempre, para revelar uma continuidade. Não é um ponto, não é um culto que nos faz reformados. E quando diz reformanda, ou sendo reformada, também fala dessa continuidade. Por isso que quando eu penso nessa frase, eu acho que é uma das mais importantes, quando bem entendida, de toda a reforma protestante. Que a igreja reformada estará sempre sendo reformada pela ação de Deus em seu meio. Eu gosto, por exemplo, muito do comentário que Robert Godfrey explica quando diz sobre essa igreja sempre reformada. Ele que resgata a primeira ocorrência dessa frase por boca de um homem chamado Iodocus van Lodenstein, em 1674, portanto, depois da Reforma. E ele diz assim, que esse van Lodenstein, que era um pastor reformado holandês, certamente era um herdeiro de uma estrutura clara e totalmente reformada, de acordo com a interpretação calvinista da Bíblia. Ele diz que os calvinistas frequentemente descrevem a sua visão de igreja em 3 categorias, que eu já mencionei: doutrina, adoração ou culto e governo da igreja. E ele então concluía que, do ponto de vista de Van Lodenstein, quando ele usa essa expressão, ele não está querendo dizer que a igreja precisa estar continuamente renovando a sua doutrina, nem continuamente renovando o seu culto, nem continuamente renovando o seu governo, porque desde que a igreja voltou às suas origens, a doutrina da igreja é a doutrina dos apóstolos. O governo da igreja é aquele que é revelado na Escritura Sagrada. E o culto tem um princípio com elementos essenciais que não podem ser mexidos, mudados, alterados ao bel prazer nosso. Então, do que ele estava falando quando usou essa expressão? Godfrey diz que Lodenstein dizia que, naquela época, o grande perigo do seu tempo não era a falsa doutrina. Nós estamos falando em 1674, a reforma foi em 1517, já tinha passado um século e meio. Na época em que, depois de um século e meio, ele cunha essa expressão, que a igreja reformada sempre deve estar se reformando, o problema já não era mais de doutrina, não era mais a questão da superstição ou idolatria no culto, nem o problema do governo, porque essas já estavam estabelecidas pela reforma. Quem tinha crido assim e aceitado, já era reformado. E quem tinha resistido e permanecido na idolatria, tinha assim permanecido. Qual era então o problema que o fez cunhar essa expressão? Era o problema do formalismo. Por favor, não entenda formalismo como conservadorismo. Você pode ser conservador sem ser formalista. Formalismo é aquela ideia de que alguém pode ser membro de uma igreja, subscrever a doutrina verdadeira intelectualmente, formalmente, participar da adoração que é feita de maneira verdadeira numa igreja governada biblicamente da maneira verdadeira, e ainda assim está fazendo isto da boca para fora, de maneira apenas formal. Perceba que um século e meio depois da reforma, que havia restaurado a doutrina, que havia restaurado o governo da igreja, que havia restaurado o culto, ainda havia o risco que a reforma não tivesse descido ao coração das pessoas. E aí ele cunha essa expressão, que se a igreja reformou o culto, o governo e a teologia, mas as pessoas que estão na igreja não foram tocadas no seu coração pela verdadeira reforma, isso é apenas um formalismo. Queridos, nós estamos vivendo isso hoje. Quando eu me converti, ou quando Deus me alcançou em 1980,
Você não falava de crente nominal. Nominal era coisa de católico romano. Nominal e não praticante era o católico romano, que tinha nascido de pais católicos, sido batizado na infância, talvez se casado já na igreja e estava esperando voltar para a igreja quando morresse já defunto, no velório. Mas no intervalo desses grandes 3 eventos, essa pessoa não frequentava a igreja. Não era praticante, era formalmente católico. Mas deixa eu lhes dizer, de uns tempos para cá, nesta igreja, na minha igreja, lá em João Pessoa, na igreja dos queridos colegas, no meio deste povo chamado evangélico, nós estamos encontrando cada vez mais presbiterianos nominais, não praticantes, formalmente praticantes. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração de presbiteriano. O sujeito chega a bater até no próprio peito quando entoa o seu pedigree presbiteriano, mas formalmente apenas. Porque em alguns aspectos, essa pessoa ainda não foi reformada no seu coração. Então isso me leva nesse culto, que é um culto de celebração, e por favor, não deixem de celebrar, porque eu vim para celebrar com os irmãos. No entanto, a pensar num tema para expor o texto que eu acabei de sugerir aos irmãos a leitura. E o tema é: a reforma de Deus começa no coração do ser humano. A reforma de Deus não começa num processo histórico com data, 31 de outubro de 1517. No dia 1º de novembro de 1517, a Europa, ou os lugares onde a reforma aconteceu, não tinha virado a chave de uma hora para outra e se tornado reformada. Reformados foram aqueles que, diante da provocação acadêmica, que depois se transformou numa provocação espiritual de Lutero, com as suas 95 teses, começaram a ser ensinados e compreender as verdades do Evangelho, e aí começaram a crer, e a partir daí se tornaram reformados. Os irmãos estão entendendo o ponto que eu quero chegar? É que se o coração do homem não for tocado pela reforma, nós podemos estar oferecendo um culto aqui, alusivo a uma data histórica, mas não necessariamente a uma reforma com a qual nós estamos convivendo e sendo por elas espiritualmente impactados. E o resultado disso é que nós nos tornaremos formalmente reformados. Quero lhes dizer, é isso que eu tenho visto em muitos lugares do Brasil. Pessoas formalmente evangélicas, formalmente protestantes, formalmente reformadas, formalmente calvinistas, formalmente apenas. Para que isso não aconteça, e Deus nos exorte nesta noite qual é o caminho para que nenhum de nós se torne formalmente reformado, é que eu lhes convido a meditar comigo sobre a reforma de Deus que começa no coração do ser humano, baseado no texto de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1. Você já encontrou na sua Bíblia, no seu celular? Eu vou ler apenas 3 versículos do início, mas eu gostaria que você permanecesse com o texto aberto na sua mão. Porque uma das coisas que reformado faz é conferir o que o pregador prega com o texto da Sagrada Escritura. Você sabe que havia uma igreja reformada na cidade de Bereia. Eu não estou dizendo que ela era presbiteriana, mas ela era reformada, porque ela conferia o texto com sola Escritura, ou melhor, a pregação de Paulo com sola Escritura, e por isso Paulo diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Então, sejamos reformados, mantenhamos aí a Bíblia aberta diante de nós para ir conferindo o que o pregador está dizendo, ou o celular. Diz assim a palavra de Deus. Verso 1 do capítulo 15 de Mateus. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Jesus, porém, lhes respondeu:
E por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? E por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Que Deus abençoe a sua palavra lida e a exposição que será feita sobre ela. Queridos, o próprio Mateus esclarece nesses 3 primeiros versículos o contexto daquilo que Jesus vai ensinar a partir do verso 4. Veja que ele diz que tinham vindo de Jerusalém, do sul de Israel. Jesus estava na Galileia, lá no norte de Israel, e tinham vindo da Judeia uma delegação de fiscais religiosos. Era assim a atitude dos escribas, fariseus e intérpretes da lei. Você encontra vários momentos no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que eles perseguiam Jesus, por onde que Jesus estivesse, para conferir se Jesus estava aderente, vinculado à lei de Moisés. E eles faziam isso com uma atitude que era absurdamente inquisitorial. Eles partiam do ponto de vista que Jesus não estava e procuravam alguma coisa que provasse o ponto deles. Jesus estava na região mais pagã de Israel, aquela que o profeta Isaías, no capítulo 29, que depois é repetido por Mateus no capítulo 4, chama de terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, terra além do Jordão, Galileia dos gentios. E era tão gentílica e pagã aquela terra que o povo, dizia o profeta, vivia em trevas, e só depois da vinda do Messias veria grande luz. E aqueles que viviam, segundo o profeta, na região e sombra da morte, que era justamente a Galileia, a eles, fariseus e escribas, doutores da lei, se julgavam guardiães da pureza do texto sagrado. E por isso eles perguntam sem pudor algum, de maneira inquisitorial: por que transgredis os vossos discípulos, ou os teus discípulos, a tradição dos anciãos, quando comem sem lavar as mãos? Observe que eles já tinham estabelecido um juízo de valor. Eles já dizem que a atitude dos discípulos era uma transgressão. Ora, a gente sabe que transgressão, se for no direito, é crime. Se for na religião, é pecado. Qual é a definição que nós temos para pecado? Transgressão da santa lei de Deus. Portanto, eles estavam atribuindo aos discípulos de Jesus não apenas uma falta de higiene, que talvez eu atribuísse a você se sentasse ao seu redor, numa mesa, ou você a mim, e de repente você saísse do banheiro e pegasse o alimento junto, sem lavar as mãos. Não era simplesmente isso. Eles atribuíam uma transgressão e já tinham estabelecido um juízo de valor. Mas o pior não é isso. É que o código que eles usavam para tipificar essa transgressão, é o que eles chamam de tradição dos anciãos. Em outros momentos, eles até usaram a lei de Moisés, mas aqui não. Aqui eles, baseados na tradição dos anciãos, apontavam o dedo para Jesus e os discípulos e diziam: vocês estão pecando, porque eles estão comendo sem lavar as mãos. A pergunta que talvez você me faça é isso: mas não tem isso na Bíblia? Tem, claro. A palavra de Deus ensina, no seu código sanitário, litúrgico, acerca da purificação. Há razões, inclusive, espirituais por trás disso. Mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a tradição dos anciãos. Essa tipificação, portanto, baseada na tradição dos anciãos, já se via por si mesma como um argumento contrário a eles. Porque não eram eles os guardiães do texto sagrado? Como é possível que, para zelar pelo texto sagrado, pelo sola escritura da época, eles usavam um argumento fora da Escritura, a tradição dos anciãos? O que era essa tradição dos anciãos que eu estou denunciando como um fundamento incorreto para eles? Na verdade, essa tradição dos anciãos referia-se a um acúmulo interminável de regras que foram sendo criadas com o passar do tempo para regulamentar todas as atividades de uma pessoa dentro de uma comunidade judaica. Lá por volta do século V, IV a.C., isso tinha chegado ao ápice do legalismo.
Os chamados intérpretes da lei, inclusive, surgem nesse período para tentar ajudar o povo a entender que tantas leis eram essas criadas continuamente. Eram coisas incríveis. Por exemplo, a lei sobre o sábado. Cerca de 39 artigos e incisos tinham sido, a essa altura, acrescentados ao mandamento de santificar o dia do Senhor, o Shabá. E é um detalhe do tipo, se o sujeito andasse 1000 passos, ele não estaria quebrando o sábado, mas se ele andasse 1001, ele teria quebrado o sábado. Essa é a razão porque o grande pomo de discórdia de Jesus com esses fariseus foi o sábado. Porque eles chegaram a questionar Jesus porque ele estava fazendo o bem no sábado, curando uma pessoa no sábado, a ponto de Jesus dizer, mas e se vocês tiverem um jumento ou um boi caído numa vala, vocês vão deixar morrer? E a resposta silenciosa deles deu a Jesus a sua conclusão. Quanto mais eu deixarei de curar alguém que precisa de saúde? E aí ele estabelece o princípio, porque o homem não foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Aqui a questão não era o sábado, era o lavar de mãos. E para vocês terem uma ideia, o lavar de mãos tinha regras tão específicas e meticulosas, que chegava ao ponto de ter prescrição sobre o ângulo que as duas mãos deveriam ter ao reter a água para levar ao rosto. Não podia ser mão fechada que retivesse a água toda, porque, segundo esses intérpretes da lei, das tradições dos anciãos, se a água ficasse retida, a impureza estaria ali dentro. Precisava abrir um pouquinho os dedos para que a água escorresse. Essa é a razão, inclusive, porque nas sinagogas você tem que ter um tanque com água corrente e não um tanque com água parada. Inclusive, diga-se de passagem, eu abro parêntese, a sinagoga mais antiga das Américas, que é lá em Recife, foi descoberta justamente por isso. Porque em escavações arqueológicas descobriram um tanque, numa determinada casa que parecia ser uma casa comum, que tinha entrada e saída. E quem que cria uma cisterna ou um tanque com entrada e saída para vazar água? Então alguém que conhecia a tradição judaica disse, isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma sinagoga. E aí descobriram a sinagoga mais antiga das Américas, aquela que os judeus sefarditas, vinda da Península Ibérica, tinham fundado na época do período holandês de governo e que depois, expulsos pelos portugueses, foram lá para cima e fundaram nada mais, nada menos do que Nova York. Se você disser isso a um pernambucano, ele vai dizer, está vendo que em Pernambuco é fogo mesmo? Até Nova York a gente já fundou. Eu brinco muito com os meus vizinhos pernambucanos. Pois bem, era tanto detalhe que até a posição da mão. Portanto, quando eles chegaram aqui usando tudo isso contra Jesus, ficou claro para Jesus que eles não estavam movidos por nenhum zelo, eles estavam movidos por um formalismo legalista, porque eles mesmos depois são denominados por Jesus em termos que não são piedosos de modo algum. Portanto, esse detalhamento da lei dos anciãos, da tradição dos anciãos, quebrava a essência espiritual da lei, transformando-a num emaranhado de regras que complicavam a vida de todos. E o pior, elas não eram leis escritas. Então, a depender da sinagoga e da rigidez do rabino, você tinha mais regras, e ai daqueles que eram membros daquela igreja, ou melhor, daquela sinagoga. Porque ali era mais rígido do que da outra esquina. Então, a resposta de Jesus que você leu quando me acompanhou, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição, flagra exatamente essa contradição de homens que deveriam se apegar ao sola escritura da época, à lei do Senhor, justamente por se considerarem guardiães dessa lei do texto sagrado, porém o que de fato eles faziam era relativizar tudo em nome de uma tendência carnal de justiça própria às custas de acusações indevidas e infundadas a Jesus e aos discípulos por supostas transgressões baseadas apenas em opiniões.
Então esse é o contexto da confrontação. Por isso que Jesus é tão duro. Por isso que Jesus não baixa o topete. Por isso que Jesus não é manso nessa hora. É porque o que estava em jogo, meus queridos irmãos, é o princípio que também a Reforma defendeu, o sola Escritura. Ora, se o próprio Filho de Deus, sendo o Verbo encarnado, o inspirador como Deus triuno, pessoa da Trindade, preferiu dizer está escrito para honrar a lei do Senhor e aquilo que estava estabelecido, como ele não poderia ser veementemente crítico e confrontador, apologético contra aquela afirmativa? Isso tudo prepara então o terreno para o que Jesus vai ensinar. E se eu pudesse resumir nesta noite o que Jesus ensinou, primeiramente à multidão, a partir do verso 4, e depois aos seus discípulos em particular, eu resumiria na frase que é o tema do meu sermão de hoje. É que a reforma de Deus começa no coração do ser humano. E a razão disso é porque é relativamente fácil, comum e natural cultivar o pior tipo de hipocrisia, que é o formalismo, a chamada hipocrisia religiosa. Antes que você diga assim, rapaz, eu não saí de casa uma hora dessa, para vir um pregador lá não sei de onde, para sugerir que eu possa estar no mesmo caminho dos fariseus e ser um hipócrita aqui diante do meu Deus que eu vim adorar. Por favor, não pense que eu vim fazer isso. Eu quero, na verdade, me juntar a você e dizer sim, querido. Nós corremos esse risco. Sabe quem não corre esse risco? É o ímpio. Porque o ímpio não pretende nada disso. O ímpio não pretende ser religioso. Pelo contrário, ele até diz que não é. O ímpio não pretende ser piedoso. O ímpio não pretende ser temente a Deus. O ímpio não pretende que as suas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ele está pouco se lixando para quem pensa o que quer que seja dele. Somos nós, a quem o Senhor chamou para ser sal da terra e luz do mundo, discípulos de Jesus, que corremos o risco de sermos reformados neste propósito apenas do coração para fora, ou melhor, da boca para fora. Portanto, antes que você se milindre, deixe-me dizer uma coisa, eu estou incluído junto com você. Na verdade, sendo bem claro, se há alguma coisa que é reformada na pregação, é quando a glória de Deus é exaltada e não você e eu, portanto, não fique com suscetibilidades. Você tem aí no seu coraçãozinho uma fábrica de ídolos, para usar a expressão do nosso querido Calvino. E nessa fábrica de ídolos, toda vaidade, orgulho, ambição, soberba, autossuficiência é inerente a você, como ser criado à imagem de Deus, porém caído em pecado. É por isso que o culto tem que ter um momento de contrição e confissão. Não pode ser só louvor e adoração. Porque uma vez contemplando a santidade de Deus, é preciso olhar para mim e dizer, Senhor, tem piedade de mim, ser propício a mim, pecador. E dentro desses pecados, para nós religiosos, um dos mais perigosos é a hipocrisia. Adorar a Deus da boca para fora e o coração está intocado. É por isso, então, que do verso 3 a 6, Jesus se dirige primeiramente para a multidão e esclarece a multidão, inclusive, a razão da sua dureza de resposta. Verso 4, acompanha aí, diz assim: depois de dizer que eles é quem transgrediam a lei de Deus por suas tradições. Porque Deus, e aí ele usa um exemplo, porque Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. Onde foi que Deus ordenou isso, irmãos? Aonde? Na lei do Senhor. Qual é esse mandamento? Vamos lembrar da classe escola dominical? Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. Qual é o segundo mandamento? Não. Qual é o segundo mandamento, irmãos? Qual o terceiro mandamento?
Que mandamento é esse, irmãos? É o quinto mandamento, aquele que começa a segunda tábua, que explica os nossos deveres para com o próximo, porque os 4 primeiros explicam os nossos deveres para com Deus. Portanto, o que Jesus estava usando como exemplo era honrar a pai e mãe. Quinto mandamento da lei do Senhor. E aí ele diz, olha, Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe. E completa, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Isso era lei, valia para fariseus, escribas, intérpretes da lei, valia para Jesus, valia para os discípulos, vale para nós. Mas Jesus diz assim, porém, veja aí o verso 5, vós dizeis, Jesus sabia que eles diziam isso, vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, que o que tem para lhe dar, para ajudar na sua necessidade, é corbã, oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, essa pessoa jamais, diz o verso 6, honrará seu pai e a sua mãe. Assim, conclui Jesus, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Do que Jesus estava falando? Dessa oferta chamada corbã. Que se alguém tivesse um dinheiro para dar a cesta básica para a mamãe, ou ajudar papai numa necessidade de saúde, mas dissesse assim, não tenho dinheiro mais, porque já consagrei esse dinheiro em voto a Deus, pela tradição deles, isso desobrigaria de honrar a pai e a mãe. E Jesus usa esse exemplo dizendo, não é isso que vocês fazem? Por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês estão invalidando a lei do Senhor pela tradição dos anciãos. E agora vocês vêm para mim dizer que meus discípulos estão quebrando a lei do Senhor por causa dessa tradição? Por isso Jesus confronta a acusação desses fariseus. Eles estavam de fato quebrando a lei do Senhor, usando desculpas. Desculpas. E assim como eles, todas as vezes que inventamos desculpas para cumprir a lei do Senhor, nós estamos invalidando pela nossa conveniência, conforto, tradição, costume ou qualquer outra coisa. E é por isso que Jesus, então, cita o profeta Isaías 29. Quando ele diz de uma honra oferecida supostamente a Deus com os lábios, ou seja, com o exterior, mas não condizente com o coração, que ao contrário daquilo que fala, está bem longe dele. Ele diz que a consequência dessa contradição que eles ensinavam era uma doutrinação baseada em preceitos humanos que contaminaria toda a multidão e que torna vão todo o culto que eles ofereciam. Por isso que no verso 7, Jesus, e eu fico imaginando, só imaginando, a veemência de Jesus, eu não consigo imaginar Jesus dizendo assim, hipócritas. Não, certamente ele não falou nesse tom. Talvez não tão agitado como eu, mas ele diria assim, hipócritas. Ou quem sabe, hipócritas. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra comigo com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que palavra forte! Só tem outros 2 adjetivos que completam a tríade que Jesus chama os fariseus. Ele chama os fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados e de raça de víboras. Eu não sei qual das 3 é pior. Mas ele só chamava os fariseus, que eram os mais religiosos e supostamente zelosos, porque eles eram isso mesmo. Você está entendendo, irmão, que aqueles que são mais religiosos podem se tornar raça de víboras, hipócritas e sepulcros caiados? Se a reforma não começar no coração de alguém, ele pinta com cal o seu exterior e no seu interior está intocado, vivendo em pecado. Não é isso que acontece quando de vez em quando a gente descobre escândalos no nosso meio e a gente fica dizendo, gente, pelo amor de Deus, 2 anos vivendo essa relação adúltera? Que isso? 5 anos cantando comigo no coral dentro da igreja e roubando lá na empresa? Como é que essa pessoa consegue fazer isso? Porque o verniz religioso
dá a impressão para o externo e até para a própria pessoa no espelho que ela está ok com Deus. Mas Jesus olha e diz assim, é raça de víboras, é sepulcro caiado, está pintado por fora, dentro só tem ossos podres. Irmãos, eu estou trazendo uma palavra para vocês nessa noite, para que nós choremos na presença de Deus, porque nós podemos estar nessa situação. Isso não é uma hipótese filosófica. Essa é uma realidade. Jesus chama de hipocrisia aquele fingimento de crenças, aquela dissimulação de virtudes, de ideias, de sentimentos, que a pessoa, na verdade, não possui. E pior, exige dos outros que os outros se comportem e possuam, baseado em certas condutas de moral que ele mesmo não adota. Lembra o que Jesus falou sobre os escribas e fariseus nos seus famosos ais? Ai de vós que fazem um discípulo depois de rodear a terra em busca dele, e quando ele se torna discípulo, vocês atam sobre eles pesos que vocês mesmos não carregam. Esse era o procedimento dos escribas e fariseus. A palavra hipocrisia vem do grego hipocrias, ou hipocrisis, melhor dizendo, que significa encenar, interpretar. O adjetivo hipócrita significa aquele que é ator, que encena. Nas origens do termo, enquanto hipocrisia era utilizado por qualquer tipo de performance pública, inclusive a arte da retórica que os gregos tanto amavam, que era falar em verdades, sofismos, muitas vezes de maneira retórica a ponto de convencer as pessoas. Aquilo, no entanto, não era considerado nobre e virtuoso para quem não era ator. Para um homem público, por exemplo, a pior pecha que poderia ser feita naquela época era que ele era um hipócrita. Hoje, fica difícil achar que alguém não é. E, de repente, a gente até acha comum. Por isso, um autor francês, François Duc de La Rochefoucauld, expressou de maneira mordaz a essência do comportamento hipócrita, dizendo assim: a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. Olha só, a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. E quando eu falo com tanta veemência aqui, irmãos, eu disse já isso, vou repetir, eu me incluo nesse risco. Eu estou aqui pregando e o Espírito de Deus está falando ao meu coração e me deixando claro os momentos em que eu também posso estar sendo um hipócrita diante da igreja que eu sou pastor, da instituição que eu sou chanceler, do conselho que eu sou presidente, dos irmãos que estão aqui, alguns dos quais me conhecendo pela primeira vez. Por quê, irmãos? Porque se é fácil ser sincero, basta falar a verdade, mais fácil ainda é ser dissimulado. Por isso Jesus não aponta para a sociedade que supostamente corrompe alguém, tornando-a hipócrita. Ele aponta para o coração humano. E é nesse momento que Jesus expande o seu diálogo para ensinar a multidão. Veja aí o verso 10 e 11. Diz que, tendo convocado a multidão, depois da provocação dos escribas e dos fariseus, intérpretes da lei, ele disse àquela multidão, no verso 10, ouvi e entendei. Preste atenção no que eu vou ensinar agora. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, verso 11. Mas aquilo que sai da boca, isto sim contamina o homem. Você vê agora que esse ensino de Jesus para a multidão tem relação com a acusação que os intérpretes da lei fizeram, que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Jesus está dizendo assim: eles estão preocupados em comer sem lavar as mãos. Pois eu quero dizer uma coisa para vocês: não é o que entra na boca que contamina o homem, é o que sai da boca. A palavra contaminar aqui na língua original é koinoi, que se refere a qualquer coisa comum, não especial. Por exemplo, a língua grega tinha um grego clássico, que os poetas e filósofos usavam. Mas o grego do Novo Testamento, que é escrito na linguagem do povo, era o chamado grego koiné, comum.
Por isso que todo mundo podia entender o Evangelho. Mas aqui, quando ele diz que aquilo que sai da boca é o que contamina, a palavra contaminar não tem significado de comum, mas de algo profanado. Preste bem atenção, o que é uma profanação? É quando você tira alguma coisa que é especial e particularmente consagrada a Deus e usa de maneira comum. Quando Nabucodonosor invadiu, a Babilônia invadiu Jerusalém, ele pegou os utensílios do templo que eram consagrados para o culto ao Senhor e levou para dentro do templo do deus Acur, deus babilônico. E aquilo foi uma profanação, porque pegou uma coisa especial e tornou comum. Depois o seu bisneto Belsazar faz um banquete e usa aqueles mesmos utensílios para se embebedar e se prostituir. E o que acontece? Numa parede aparece Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foste e reprovado, o teu reino será dividido. O juízo de Deus alcançou a Babilônia, porque eles tinham profanado o templo do Senhor, os utensílios do Senhor. O que é que Jesus está querendo dizer aqui então, irmãos? É que quando eu falo, e eu torno a minha fala uma fala hipócrita, dissimulada, eu estou profanando a verdade mais importante de todas as verdades, que é a verdade que eu digo crer. O que é uma pessoa que não é íntegra? Não é uma pessoa imperfeita, porque imperfeitos são todos. Quem não é íntegro é aquele que engana propositadamente com a sua palavra ou os seus comportamentos aos homens, porque a Deus ele não engana. Portanto, quando a palavra que sai da boca, que tem um santo propósito de ser verdadeira e sincera, se torna comum, a ponto de trair este propósito santo de expressar a verdade que realmente se crê no coração, a pessoa está profanando a sua própria integridade. E, acima de tudo, profanando a sua integridade diante de Deus, corandel, diante da face de Deus. Quem é hipócrita, dissimulado, mentiroso e faz disso uma prática de vida, pensa que Deus não está vendo. Mas todos nós estamos desnudos diante do Senhor, que não vê o exterior, mas vê o interior. Jesus combate essa hipocrisia generalizada, mas particularmente a hipocrisia religiosa dos fariseus e intérpretes, que não somente se enganavam, supostamente enganando os outros, mas ensinavam os outros. E aqui há uma advertência muito grande, quando eu não apenas faço o errado, mas ensino pelo meu exemplo outros a fazerem o errado. E aí ele aponta para o coração. Quando diz, é do coração, o que sai da boca vem do coração, para que lá eles começassem a buscar uma verdadeira reforma. Então, a partir do versículo 12 ao 14, tenha paciência, eu vou chegar até o 20. Diz o texto que, aproximando-se dele, os seus discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixai-os. Eles são cegos, guias de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Veja que diante das suscetibilidades que os discípulos talvez tiveram, daquelas palavras duras de Jesus terem produzido um tropeço individual aos fariseus, esse é o significado da palavra escândalo, Jesus deixa claro que juízo maior tem o Pai sobre quem não é íntegro de coração diante de Deus. E aí ele usa duas metáforas. A primeira, a metáfora de uma planta que alguém não plantou. O que é uma planta que ninguém plantou, irmãos? É erva daninha. Erva daninha. É uma planta que ninguém plantou. Ele está dizendo que eles eram ervas daninhas, que têm um propósito que todos nós conhecemos, que é de sufocar as plantas boas que nós plantamos. Por que você tem que limpar o jardim? Porque se você não limpar o jardim, sua roseira não dá rosa, sua fruteira não dá fruto. É preciso limpar, e o que Jesus estava dizendo era exatamente isso. Olha, eles são como uma planta que meu Pai Celestial não plantou e será arrancada. E aí ele usa uma segunda metáfora, que é mais conhecida nossa, de um guia guiando outro guia.
Ele diz então que alguém que induz outros à sua própria cegueira, o que é certamente muito mais reprovável diante de Deus, é o que caracterizava aqueles homens. Você lembra que em algum momento do Evangelho, Jesus diz assim para os seus discípulos: olha, vocês sabem o que é que eles ensinam? Naquilo que eles ensinarem corretamente, segundo a lei, obedecei, mas não imitem o comportamento deles. Por quê? Porque eles diziam assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E Jesus diz assim: de fato, não dá para fazer o que eles fazem. E naquilo que eles falarem, como toda verdade é verdade de Deus, obedeçam. Mas naquilo que não for verdadeiro, não os imitem. Nesse ponto, Pedro pede a Jesus que lhe explique o que ele chama de parábola. Na verdade, eram duas metáforas apenas. E então, a partir do verso 17, Jesus separa os seus discípulos. Ele já tinha tratado com os fariseus, já tinha orientado a multidão, e agora ele vai discipular os seus discípulos. Verso 17, estamos chegando. Ele então detalha o seu ensino. Ele diz para os seus discípulos: não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E Jesus faz uma lista que não é exaustiva, dizendo assim: porque do coração, veja aí no verso 20, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E aí precisava ser atingida, e não era nenhuma ferida, era um coração que precisava ser atingido. Ele então afirma categoricamente que o coração é a fonte do mal que contamina a existência, pois mesmo que nem tudo o que se pensa e nem todo desejo impuro se faz, diante de Deus são males, porque Deus não julga apenas comportamentos, Ele julga as motivações mais profundas do ser humano. Não foi isso que Ele ensinou no Sermão da Montanha? Ouviste o que foi dito: não adulterarás, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito: não matarás, eu porém vos digo. E todo o eu porém vos digo que Jesus disse, não era para suavizar o mandamento, era para aprofundar, para dizer que para além do ato consumado, a intenção no coração era vista por Deus e já era pecado. Ele está nessa mesma linha aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu proponho o tema no coração do ser humano é que a reforma de Deus começa, é porque eu não acredito que Deus faz lifting na cara do ser humano. Ele não faz uma lipoaspiração para retirar pecado da nossa cintura espiritual. Ele não aplica cremes anti-pecado. Ele não faz peeling para separar a iniquidade de pele. Ele faz a cirurgia mais invasiva e profunda que se tem notícia na natureza, e que é descrita pelo profeta Ezequiel no capítulo 36, 26 e 27, nos seguintes termos: eu vos darei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra. Eu vos darei um coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito. E por causa disso eu farei que andeis os meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Portanto, o que Jesus está dizendo, irmãos, é que nada muda formalmente ao nosso redor, se primeiro não mudar de fato no nosso coração. Isso é verdade para indivíduos, para a igreja, para denominações e para momentos de celebração como esse. E que nós relembramos 508 anos de gente que morreu por aquilo que nós hoje estamos cantando e pregando. E morreu porque quis ser íntegro diante de Deus. Porque entendeu que não adiantava apenas, embora fosse o mais importante do ponto de vista da igreja, reformar o governo, a doutrina e o culto. Era preciso que aqueles que estivessem dentro da igreja, governando ou sendo governados, cultuando ou dirigindo o culto, de fato encontrassem uma reforma no seu próprio coração. Porque a reforma de Deus começa no coração do homem e não numa data da história. Agora eu vou concluir. O pior inimigo de um cristão, irmãos, de um líder religioso como eu, como esses queridos colegas que estão aqui, dos presbíteros, diáconos e líderes de ministério que estão aqui, de uma comunidade de fé,
que todos nós representamos nas nossas comunidades locais, igrejas locais, é justamente essa hipocrisia religiosa. Falar, mas não fazer, crer, mas não praticar, exigir dos outros, mas não de si mesmo. Isso tudo é um verdadeiro veneno para a alma e para o testemunho de fé. Um dos filósofos mais críticos do cristianismo, Nietzsche, em suas duras críticas sobre a hipocrisia religiosa, distingue os dois tipos de hipocrisia. Ele diz que há uma espécie de hipocrisia que é quase uma tentativa de sobrevivência diante do mais forte, em que você tem que dissimular para não ser destruído. E ele diz, essa é uma hipocrisia que não deveria acontecer, porque o mais fraco deveria ter coragem diante do forte, mas é algo ainda menos ruim do que a outra, que ele chama de dissimulação. O termo em alemão é Verstellung. Ele diz, a primeira, que era algumas vezes necessária aos fracos, é quase uma estratégia de sobrevivência, mas a segunda, contra a segunda, Nietzsche era implacável. Ele a qualificava como uma hipocrisia que produzia um auto-engano. O sujeito que fingia tanto ser o que não era, que acabava acreditando naquilo que ele pintava diante dos outros. O mentiroso que mentia tanto que acaba acreditando na própria mentira. Ele chama isso de hipocrisia moral. Em outras palavras, uma tentativa consciente de distinção diante dos outros por meio de virtudes falsas, fakes. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Lá na faculdade, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, tem um bocado de gente ao seu redor, farejando hipocrisia sua ou de outros crentes. Por isso que eles apontam o dedo para nós. E quando alguém vem se queixar, mas também esse pessoal acha que a gente é ser perfeito. Eu digo, das duas, uma, meu irmão. Ou você busca ser, ou você desiste de ser crente, porque é você que propõe que Deus transformou sua vida. Quando chega diante do seu condomínio, da sua família, dos seus amigos, e diz, Jesus Cristo mudou meu viver. Então, viva pelo que você diz, meu irmão. Viva pelo que você crê. Peça a Deus graça e força, porque sem Ele você não vai conseguir mesmo, nem eu, nem ninguém. Mas não baixe o sarrafo e espere leniência e boa vontade dos outros, que estão sendo provocados pelo seu desejo de ser santo, correto, mas eventualmente farejando a sua hipocrisia quando finge ser o que você não é. Jesus e seus apóstolos sempre se preocuparam, primeiramente, com a interioridade do ser humano, muito mais do que com o seu exterior. Porque se alguém mudar por dentro pela ação regeneradora e santificadora do Espírito Santo, quando ele aplica a obra consumada de Cristo, essa mudança certamente se expressará por fora. Irmãos, a reforma que faz pessoas e igrejas sempre reformadas é, portanto, aquela que nasce de um arrependimento contínuo diante de Deus, que alimenta um santo e reverente temor diante de Deus, e uma profunda confiança e dependência da obra de Cristo, transformando a partir do nosso coração a nossa vida. É todo dia, arrependei-vos dos vossos pecados. É todo dia, confie em Cristo para a sua santificação. Assim como foi para a sua justificação, precisa ser para a sua santificação. Porque ninguém muda de fora para dentro, se Jesus não mudar de dentro para fora a pessoa. Portanto, o caminho da reforma, e eu concluo com essas duas últimas frases, não é apenas a celebração de uma data histórica, embora tudo isso deva acontecer, e queira Deus, a não ser que Jesus Cristo volte, o que iremos comemorar no céu, no dia 31 de outubro de 2026, estejamos comemorando 509 anos da reforma. Mas até lá, nos próximos 364 dias, não haverá reforma, se não houver arrependimento e confiança em Deus diária e contínua por cada um desses crentes que está aqui, que confessa ser reformado em Cristo. Deus ama, irmãos, a sinceridade no íntimo. Sejamos, portanto, crentes reformados, porque, inclusive, aquele que nós mais admiramos dentre os reformadores, tornou isso o seu motto, o seu slogan. Foi Calvino, que disse, Cor meum tibi offero Domini, prompte et sincere. A ti, Senhor, ofereço
o meu coração pronto e sincero. Calvino ofereceu o coração a Deus e não a sua aparência exterior. Que Deus nos ajude a ter corações reformados, porque é no coração do homem que a reforma começa. Que Deus nos abençoe. Amém.